Sabe uma coisa que a gente faz o tempo todo sem nem perceber? Respirar. São milhares de vezes por dia, a cada minuto, a cada segundo. Mas e se a forma como respiramos fosse a grande chave para transformar nossa vida? É sobre isso que vamos falar. Vamos descobrir juntos como transformar esse ato, que parece tão simples, numa ferramenta poderosa para o bem-estar. E essa é uma pergunta que vale a pena fazer, viu? Com toda a correria do dia a dia, o estresse, a postura errada na frente do computador, muitas vezes a gente nem se dá conta de que um hábito que deveria nos dar força, na verdade, está fazendo o contrário. Está minando a nossa energia, a nossa paz. Mas a boa notícia é que dá para virar esse jogo. E essa é a promessa aqui. Ao final dessa conversa, a gente vai ter em mãos as ferramentas certas para retomar o controle do ato mais fundamental da nossa vida. E com isso, desbloquear 3 pilares essenciais: calma, energia e foco. Então, vamos lá? Bom, para começar, vamos falar sobre o poder esquecido da respiração. Porque é exatamente isso, uma função biológica super poderosa que, para a maioria de nós, foi, simplesmente esquecida. E aqui é que está o pulo do gato. A respiração é automática, certo? A gente não precisa pensar para respirar. Só que a maneira como a maioria das pessoas respira é bem ineficiente. E o problema é que isso pode estar impactando negativamente a saúde, o humor, a capacidade de concentração, tudo isso sem que a gente nem desconfie. Tá, mas então como é que a gente conserta isso? É o que vamos ver agora. Chegou a hora de entender os princípios, a base da mecânica correta da respiração. E olha, a regra de ouro é surpreendentemente simples. É quase um mantra. Nariz foi feito para respirar, boca foi feita para comer. É isso. Respirar pelo nariz é o ideal. Por quê? Porque ele filtra, aquece e umedece o ar. E talvez o mais importante de tudo, ajuda a ativar o músculo principal da respiração, que a gente já vai conhecer. E que músculo é esse? O famoso diafragma. Pensa nele como motorzão da respiração. Quando ele está trabalhando direitinho, tudo flui, que é uma beleza. Agora, um sinal de alerta. Se ao respirar o peito sobe e desce muito, é um sinal de que os músculos errados estão entrando em ação. Os do pescoço, dos ombros, os chamados músculos acessórios. E isso, pode acreditar, é bem menos eficiente. Que tal um exercício prático para sentir isso na pele? É bem simples. A proposta é a seguinte: coloque uma mão no peito e a outra no abdômen, na barriga. Isso. Agora, inspire lentamente pelo nariz. E a ideia é sentir só a mão da barriga subir. Na expiração, sinta descer. A mão que está no peito, ela deve ficar quase imóvel. Essa é a base de tudo. Ok, com essa base bem entendida, agora a gente vai montar uma verdadeira caixa de ferramentas. Cada técnica que vamos ver a seguir tem um propósito bem específico, para ajudar em diferentes situações da nossa rotina. E a primeira ferramenta é para aqueles momentos, sabe, de estresse, de ansiedade, quando o coração acelera. É a respiração em caixa, ou box breathing, como é a conhecida. Uma técnica super poderosa para acalmar a mente e o corpo, e o melhor, de forma rápida. E o processo é muito simples e ritmado. É só imaginar os 4 lados de uma caixa. Inspira contando até 4, segura o ar por 4, expira em 4 e segura sem ar por mais 4. Esse padrão, esse ritmo, ele manda um sinal direto para o nosso corpo: ei, pode relaxar. Ele ativa o que a ciência chama de resposta de relaxamento do nosso sistema nervoso. Agora vamos para uma ferramenta especial para o final do dia, para a hora de dormir. A técnica 4-7-8. Ela funciona quase como um tranquilizante natural, sabe? Ajudando a preparar o corpo e a mente para uma boa noite de sono. O grande segredo aqui está na expiração, que é bem longa. Funciona assim. Inspira pelo nariz, contando até 4, segura o ar por 7 segundos e aí solta tudo pela boca, com um som suave de shhh por 8 longos segundos. É essa expiração prolongada que ajuda a liberar a tensão acumulada do dia. E para fechar nossa caixa de ferramentas, uma técnica com um nome diferente, Nadi Shodhana, mais conhecida como respiração das narinas alternadas. O nome em sânscrito é bem legal, significa purificação dos canais de energia. E é para isso mesmo que ela serve, equilibrar o corpo e aguçar o foco mental. Pode parecer complicado à primeira vista, mas na verdade é bem direto. A ideia é usar o polegar e o anelar para ir alternando o fluxo de ar entre as narinas. Esse processo, essa dança entre um lado e outro, ajuda a criar um equilíbrio entre os hemisférios do cérebro. O resultado, uma mente muito mais calma e focada. Beleza, então agora a gente já tem as técnicas. Mas aprender é só o primeiro passo. O grande desafio e a grande virada de chave é como integrar tudo isso no nosso dia a dia, para que se torne um hábito de verdade, um hábito transformador. E a palavra-chave aqui é
Constância. Não precisa de muito, comece com pouco, talvez 5 minutinhos por dia, use a tecnologia a nosso favor, coloque lembretes no celular, aproveite aqueles momentos mortos do dia, na fila do banco, no trânsito, e talvez o mais importante de tudo, quando vier uma emoção forte, raiva, ansiedade, lembre da respiração. Ela é a âncora que nos traz de volta para o momento presente. Ok, mas e a recompensa por todo esse esforço? O que a gente ganha com isso? Bom, não estamos falando de uma melhoria pequena, não. Estamos falando do potencial para uma verdadeira transformação de vida. E os benefícios são muitos, e todos com base científica. A gente está falando de redução da ansiedade, melhora na qualidade do sono, um baita aumento de energia e foco, até o sistema imunológico fica mais forte, o desempenho físico melhora, a digestão. É como ter um superpoder que, na verdade, sempre esteve dentro de nós. E essa frase aqui, ela resume tudo perfeitamente. Não se trata apenas de sobreviver, mas de prosperar. É isso. A respiração consciente nos tira do modo sobrevivência e nos coloca no modo prosperidade, de viver a vida na sua plenitude, sabe? Pensa nessa imagem que é muito poderosa. A respiração é a ponte que conecta o nosso corpo e a nossa mente. E quando a gente aprende a dominar essa ponte, não só a saúde melhora, a forma como se experiencia o mundo, como se vive cada momento, isso se transforma completamente. E para fechar, fica a reflexão. Com essa nova caixa de ferramentas em mãos, qual dessas técnicas pode ser a primeira a ser colocada em prática? A jornada para uma vida mais plena, ela começa com um gesto simples, uma única respiração consciente. O conhecimento é a base para uma vida saudável. Se esta informação foi valiosa, sua inscrição nos permite continuar este trabalho. Ative as notificações para não perder o próximo capítulo. A informação é o primeiro passo. A ação é a sua responsabilidade. Até a próxima.